Estamos aqui com uma dúvida do nosso querido seguidor Renato Autoelétrica GYN4475. É relacionado a um vídeo que eu fiz sobre interruptor paralelo, tá? Ele perguntou quando é 220 a ligação, muda aqui em Goiânia. Aí eu disse para ele, se for 220 com duas fases, muda sim. Vou fazer um vídeo sobre isso e posto no canal. Abraço. Então, Renato, tá aí o vídeo que você precisa. Na ligação de interruptores paralelos, nada mais é do que você poder ligar uma lâmpada em um ambiente e desligar em outro. Então, por exemplo, você entra aí na cozinha pela porta externa, liga a iluminação e aí quando você passa por dentro da cozinha e vai para dentro da sua residência, você desliga em outro interruptor. Então você pode ligar de um lado e desligar do outro. A ligação utilizando fase neutra é bem simples, tá? Ela pode ser utilizada para tensão de 220 fase e neutro ou 110 ou 127 fase e neutro. Simplesmente o neutro vem para o receptáculo, né? Ou seja, para um lado da luminária. A fase entra no meio do interruptor paralelo. O interruptor paralelo ele é diferente do comum. O comum tem 2 parafusos, o paralelo tem 3. Então o cabo de fase vai entrar no meio do interruptor paralelo. Nas laterais vão ser 2 retornos que vão para as laterais do segundo interruptor paralelo. E no meio do segundo interruptor paralelo você vai então com o retorno para a lâmpada. Então observe que é bem simples. No meio entra a fase de um interruptor e no meio do outro interruptor o retorno sai para a luminária. E as extremidades, uma extremidade vai para uma e outra vai para outra. Bem simples, tá? Isso quando você tem fase neutra. Agora, no exemplo que nosso amigo pediu ali, quando for 220 com duas fases, né? Como fica? Vai ficar desse jeito aqui, tá? No caso do interruptor paralelo bipolar, por que bipolar? Porque ele vai literalmente cortar as duas fases. Ele nada mais é do que uma duplicação do interruptor convencional. No interruptor convencional paralelo a gente não tem 3 parafusos. No bipolar nós temos 6. Por quê? Porque ele vai cortar a fase 1 e vai cortar a fase 2. Nada mais do que isso. Então observe. É só você duplicar o que é feito no convencional. No interruptor paralelo bipolar, fase 1 entra no meio de um lado. Fase 2 entra no meio do outro lado. O meio do segundo interruptor bipolar paralelo, a fase 1 sai do meio e vai para um lado da luminária, a fase 2 sai do meio e vai para outro lado da luminária, só isso. Então você observe que é como se eu estivesse espelhando, copiando o que é feito lá. E o retorno de uma extremidade vai para outra e da outra extremidade para outra. Repete igual, de uma extremidade vai para outra e de outra extremidade vai para outra. Então você observa que é como se eu cortasse essa imagem literalmente no meio e repetisse o que foi feito. Como se eu criasse um espelho, tá? É mais ou menos isso aqui, ó, para vocês entenderem. É como se eu literalmente tivesse um corte no meio e um lado é a ligação do interruptor paralelo, olha só. Como se tivesse um lado só do interruptor paralelo, vocês estão vendo? Tem uma ligação de um lado e aqui do outro. Ou como se eu encostasse o interruptor paralelo de um lado e outro de outro. Porque observe que a fase entra no meio, o retorno sai e vai para um lado da luminária e as extremidades se conectam. E do outro lado é a mesma coisa, tá? Bem simples. Espero que tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se você quer algum vídeo especial que está ao nosso alcance, deixa aí que a gente vai procurar fazer, né? Tem certas coisas que são difíceis. Às vezes a pessoa pede, professor, ensina a fazer instalação de um compressor para um elevador, para isso, para aquilo outro. São coisas que a gente não tem aqui, né? E até dificilmente acha para conseguir criar alguma coisa. Mas à medida do possível a gente vai atendendo as solicitações. E você que quer se profissionalizar, ser um eletricista com certificado, com curso, um eletricista que pode trabalhar na área, que vai ganhar dinheiro, que vai
trazer resultado para sua família, que vai trazer um retorno financeiro, ou você mesmo que quer de repente aí fazer os reparos na sua casa, vem estudar com a gente. Nós temos o curso de eletricista instalador online, com videoaulas, apostilas, certificado, grupo do WhatsApp para os alunos. É um curso espetacular. Mais informações, chama aí no WhatsApp ou clica no link na descrição do vídeo. Um abraço, fiquem com Deus.